Nação flamenguista, o Flamengo está no Brasil, né? Se preparando agora para as competições sul-americanas, né? Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, né? E a expectativa é que chegue logo, né, a data aí desses jogos para o Flamengo começar a jogar, né? E a gente sentir o gosto do futebol de novo, né? Pois é, o Flamengo caiu fora, né? Perdeu para o Bahia 4-2. Muitos dizem que o Flamengo fez um jogo de igual para igual, outros dizem que não, que o Bahia tirou o pé. Eu não acredito nisso, né? E sobre isso, né, tem aí a questão da renovação de Felipe Luiz. Pois é, pessoal. O Flamengo já abriu o olho, né? Porque tem Felipe Luiz chamou a atenção do futebol europeu, né, com o seu estilo de jogo, não importando qual era o adversário que jogava, se era um bom, se era um ruim, se era um péssimo. O estilo de jogo foi sempre o mesmo. E chamou a atenção da imprensa espanhola, da imprensa internacional. E o Flamengo já prepara aí uma renovação com Felipe Luiz, né? Inclusive também tem a questão aí de Gerson, né? Gerson deixando o Flamengo, 160 milhões, com mais 160 milhões de premiação do Mundial. Então, dinheiro não é problema no Flamengo. A tendência é que o Flamengo vá no mercado e traga algum substituto, né? Ainda tem a expectativa também da possível saída de Wesley, né? O Wesley vai ser um pouquinho mais caro, pessoal, próximo ali dos 40 milhões de euros, né? Então, Mundial de Clube Civil de espelho, né? E o torcedor flamenguista agora está na expectativa pela volta do futebol. O Flamengo vá no mercado, traga alguns jogadores que será fundamental, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo na Placar TV, link na descrição. No final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá, pessoal. O trabalho dele? Não há questionamento em relação ao trabalho do Felipe Luiz. Aliás, a ideia é voltar a conversar sobre renovação de contrato. O Flamengo já tinha manifestado interesse antes da Copa do Mundo em renovar o contrato do Felipe Luiz e agora, né, o Flamengo vai retomar essas conversas para renovar o contrato dele, que vai até dezembro desse ano, e há ali também uma questão de aumento salarial para ele. O Flamengo entende que chegou o momento também de dar uma valorização salarial para o Felipe Luiz. Sobre a questão etc., isso aí já é uma questão de perfil mesmo, né, Ilan? Esse é o perfil do Felipe Luiz. Ele é um que sempre leva esse discurso, não é de hoje, seja nas vitórias, seja nas derrotas também. O Felipe, ele é um cara que tem normalmente esse discurso, não é um cara, por exemplo, muito elétrico na beira do campo, que grita muito com os jogadores e tal, é um cara mais na dele, enfim. Então acho que é uma questão realmente de perfil. Em relação ao jogo, né, eu trouxe aqui minha opinião sobre isso, e eu acho que o Flamengo não jogou de igual para igual. Muita gente fala, jogou de igual para igual. Não acho que o Flamengo jogou de igual para igual contra o Bahia. Em nenhum momento da partida eu vi o Flamengo com chances reais de empatar, ou principalmente de virar o jogo diante do Bahia, de vencer o jogo. O Flamengo em nenhum momento durante o jogo esteve perto de vencer ou de empatar com o Bayern de Munique. Isso é um fato. Então, assim, esse discurso de que jogou de igual para igual, nessa partida especificamente, na minha opinião, não cabe. Não foi de igual para igual. E aí tem também, Elan, discurso do clube, né? O próprio discurso do diretor de futebol, do José Boto, é um discurso de que foi tudo muito positivo, que o Flamengo mostrou seu estilo para o mundo. Aquele papo também que você conhece, que o Fernando Diniz, na época, trouxe, né? Quando teve aquele duelo contra o Manchester City. O próprio Felipe Luiz, ele faz ele participou do Charla Podcast depois desse confronto do Manchester City, e ele tem algumas falas em relação a esse jogo, criticando essa postura do Diniz de não mudar o estilo nessa partida, porque é até curioso, né? Teve algumas pessoas que recuperaram essas falas dele em relação à postura do Fluminense diante do Manchester City, na ocasião, com o estilo de jogo do Fernando Diniz, mas acabou que se repetiu um pouco disso durante essa
essa Copa do Mundo dos Clubes. Se a gente for fazer um balanço geral assim do Flamengo na competição, eu acho que o Flamengo na estreia teve um tempo muito bom, o segundo tempo contra o Esperance não foi tão bom, mas teve um primeiro tempo muito bom, fez um ótimo jogo contra o Chelsea, um grande jogo contra o Chelsea, depois um jogo bem mais ou menos ali com Los Angeles, era um time alternativo, bem mexido, mas foi um jogo mais ou menos, e aí com o Bayern de Munique, na minha opinião, não foi bem, né? Não jogou de igual para igual e acabou sendo eliminado. Mas eu acho que é isso, né? É um discurso, não é só o discurso do Felipe, tá? É o discurso do clube, é um discurso do diretor de futebol, é um discurso geral. E aí fica difícil sair um pouco disso, já que essa era de fato, essa era a mentalidade aí do clube em relação à competição também. Um pouco antes de iniciar a competição, teve uma declaração do BAP, não sei se vocês vão lembrar, a gente trouxe aqui, falou sobre isso aqui, do BAP falando que era impossível, etc. Então, assim, eu acho que esse discurso já tá realmente enraizado no clube de que era impossível, e aí quando o Bayern de Munique foi uma questão também de azar ali no chaveamento, pegou um time muito forte, seria muito difícil conseguir. Então, acho que tudo isso culminou nessa eliminação do Flamengo. O Bayern, obviamente, que era favorito, acho que isso ninguém discute, né, que o Bayern era favorito. Muita gente esperava mais do Flamengo, eu mesmo esperava um pouco mais do Flamengo. Mas é aquilo, acabou não acontecendo. E esse Flamengo dessa temporada, né, quem acompanha sabe, é um Flamengo que vai fazer jogos incríveis, mas também vai fazer jogos muito esquisitos, jogos muito ruins. Eu vou citar aqui, por exemplo, a derrota contra o Central Córdoba, né? A Bruninha acompanhou lá no Maracanã contra o Deportivo Táchira, contra um time muito fraco da Venezuela, e a sensação no Maracanã era de que a qualquer momento o Deportivo Táchira ia empatar o jogo, tá? Enfim. Teve o milagre do Rossi no final. Pois é, teve o milagre do Rossi no final. Então, assim, é um Flamengo que faz... Imagina ia ser eliminado ali, né? Sim, ia ser eliminado. Até mostraram que tinha até impedido, mas, não tinha que levar aquele... Agora, Raíza, eu quero ouvir você e os dois aqui também, vou dar minha opinião também, isso aqui bem rapidinho. A participação do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes e do Botafogo, tá? Foi ruim, foi decepcionante, foi satisfatória ou foi boa para Flamengo e para Botafogo? Bruna, você primeiro. Eu acho que o do Botafogo fica um gostinho amargo por ser eliminado do jeito que foi pro Palmeiras. Eu sei que ganhou do PSG e tal, mas foi eliminado por um clube brasileiro jogando de forma completamente reativa, que parecia que estava jogando contra um europeu. O do Flamengo eu não consigo dizer que é uma decepção, porque foi pro Bayern. Então Botafogo é decepcionante. Eu acho que fica Flamengo satisfatório, é isso? Dá pra dar um meio termo? Qual é o meio termo? Pode criar um meio termo. Regular? Regular, Regular. Acho que é regular. Pra você, Garoni? Cara, eu acho as duas satisfatórias. Assim, cara, eu acho que não dá pra olhar só pela eliminação, nem do Botafogo, nem do Flamengo. Eu acho que tem que olhar o todo. E assim, o Botafogo, a gente não tinha nem convicção de que o Botafogo passaria da fase de grupos. Com certeza. E o Botafogo ganhou do campeão da Champions, que foi campeão há 2 semanas. Então, assim, a maneira que o Botafogo caiu, decepcionante. A Copa do Mundo do Botafogo, não acho que seja decepcionante, porque talvez se o Botafogo não tivesse nem passado da fase de grupos, a gente acharia normal. Se talvez tivesse perdido para PSG e Atlético de Madrid não se classificado, a gente ia normalizar isso, não ia nem pegar o Palmeiras. É decepcionante por ter passado, né? Porque a gente criou uma expectativa e acabou decepcionando. Eu acho a eliminação decepcionante, mas eu acho satisfatória a campanha do Botafogo. Até me surpreende a queda do Paiva. A gente falou sobre isso aqui ontem. E o Flamengo é a mesma coisa, porque assim, passar pelo Bayern era muito difícil. Eu não acho que o Flamengo jogou mal, eu acho que o Flamengo foi muito mal nos primeiros 15 minutos, mas aí, obviamente, cobrou-se um preço por isso. Uma coisa é você jogar mal 15 minutos contra um time do Campeonato Brasileiro. Outra coisa é jogar mal 15 minutos contra o Bayern. E aí se abre um 2-0 ali que é praticamente irrecuperável. Mas o Flamengo jogou muito melhor do que o Chelsea. O Flamengo se classificou em primeiro na segunda rodada. Acho que nenhum outro clube da Copa do Mundo de Clubes conseguiu fazer isso. E caiu para o Bayern. Assim, e não foi atropelado pelo Bayern, foi atropelado nos primeiros 15 minutos. Mas acho que foi um time que, se não passou perto de empatar, até teve aquela bola do Bruno Henrique, quando estava 3-2 ali, mas em relação ao volume de jogo, se não passou perto de empatar, eu acho que foi um time que teve seus erros contra o Bayern,
mas que ainda assim perdeu num 4-2 do Bayern, que eu não acho nenhum absurdo. O Bayern mete 6 na Bundesliga, semana sim, semana também. Então, assim, e fez um jogo ali, talvez de uma maneira diferente do que a gente imaginava, com mais erros do que a gente imaginava, mas numa situação que eu não estava habituado. Então, assim, eu vejo como satisfatória a campanha tanto de Botafogo quanto de Flamengo e a do Fluminense, que ainda está acontecendo. O Flamengo, né, a saída dele já estava muito bem encaminhada antes da Copa do Mundo de Clubes, era realmente uma questão ali de tempo, né, até terminar a disputa a participação do Flamengo na competição, e logo em seguida o Zenit faria o que tinha avisado a todo mundo que faria, que era acionar ali, pagar a multa rescisória. Aconteceu, o Flamengo já recebeu essa multa rescisória. Faltam questões burocráticas para que o clube torne isso tudo oficial, se pronuncie também oficialmente sobre isso, mas o Gerson acabou a história dele no Flamengo, pelo menos por enquanto, né? Não sei se no futuro ele vai voltar, se o torcedor também vai querer que ele volte, porque eu vi muitos torcedores revoltados nas redes sociais falando que o Gerson não pode mais voltar pro Flamengo, não sei o quê, enfim. Teve ali uma aproximação também do Al Nassr, tá? E aí foi uma situação que veio do Carlos Leite, que é o empresário dele, ou era o empresário dele, porque essa negociação com o Zenit também trouxe um ruído entre uma parte do staff dele, que é liderada pelo pai dele, o Carlos Leite, que era um empresário com sociedade ali com o pai dele em relação ao Gerson, mas o Gerson acabou indo realmente para o Zenit, deve viajar nos próximos dias para se apresentar lá e ser anunciado também oficialmente como novo reforço do Zenit. Pingou então na conta do Flamengo cerca de 160 milhões de reais, né, o pagamento feito à vista ali, como a multa dele era 25 milhões de euros, então foi tudo à vista, 160 milhões na conta do Flamengo. E aí tem umas outras questões, né, Ilan? Mas o José Botto tem esse desafio. Muita grana, né, pessoal? Muita grana. O Flamengo já tem arrecadado 160 milhões de premiações e agora mais 160 milhões da venda de Gerson. A tendência é que fature mais de 200 milhões com a venda de Wesley. Então, pessoal, é só na competição, em 2 jogadores, o Flamengo vai faturar ali mais de 500 milhões de reais, né? Então, a tendência é o Flamengo ir no mercado, trazer principalmente alguns jogadores para o meio campo, né? Até com a saída de Gerson e a lesão de Pulgar, fica um setor bastante vulnerável, né? Então, a tendência é o Flamengo ir no mercado e tentar algumas contratações, né? E sem sombra de dúvida, o Flamengo vai fazer isso. Gira o mercado, já ganhou mais de 150 milhões também com a participação na Copa do Mundo dos Clubes, tem alguns descontos ali, mas continua sendo muita grana. Tem os 160 milhões da saída do Gerson, da negociação do Gerson, então tem bastante grana para ir ao mercado e buscar opções. Agora, não vai ser fácil repor o Gerson, é um jogador de muitíssima qualidade, vinha de um nível altíssimo, inclusive provou isso, né, nessa competição, foi muito bem ao longo dessa competição contra o Bayern de Munique. Inclusive, na minha opinião, foi talvez ali um dos melhores jogadores do Flamengo em campo, né? Um jogador que ajudava o Flamengo a respirar. Ele conseguia segurar, talvez o único jogador que conseguia segurar a bola quando a bola chegava nele. Muito forte. Fisicamente muito forte, ele segurava realmente a bola, o Flamengo precisava respirar, dava a bola no Gerson, que ele segurava. Então, você fácil essa reposição. Tem a situação do Eric Pulgar, que lesionou, né, fraturou ali o 5º metatarso, vai fazer alguns exames, mas a tendência é que fique até 3 meses fora, então a baixa é importante para o Flamengo no restante aí da temporada. Tem o Jorginho é visto e foi contratado como primeiro volante, é importante destacar isso aqui, ele estava jogando ao lado do Eric Pulgar, ali no famoso ele mesmo declarou duplo. Que prefere, né? Claro, ele estava jogando com o Eric Pulgar ali no duplo-duplo. Não era nem um segundo volante, não. Era um duplo-duplo realmente. E, enfim, agora com a lesão ele vai assumir de vez a posição de ficar ali como primeiro volante. O Flamengo tem outras opções, tem o Alan, tem o Everton Araújo. Inicialmente, a diretoria não fala em movimento no mercado para trazer um jogador para a posição do Eric Pulgar. Precisa trazer um jogador, obviamente, para a posição do Gerson, né? Tá mapeando o mercado para outras 2 posições. Ponta
né, quer contratar mais um ponta e um atacante, porque eles entenderam que a contratação do Juninho não deu a resposta que o Flamengo esperava que desse, né? Então a ideia da diretoria é mapear o mercado em busca de mais um atacante e tá com dinheiro, é o que eu falei, tá com dinheiro. Tem a situação envolvendo o Wesley também, tem muitos clubes, tá, em contato com o Flamengo já faz tempo, não é de agora, já tem um tempo que tem muitas equipes em contato com o Flamengo, conversando com o staff do Wesley também, sondando a situação, só que tem um problema aí, nenhuma proposta chegou ao que o Flamengo deseja receber, que é cerca de 30 a 35 milhões de euros pelo Wesley. O Flamengo, não é de hoje, fala que quer receber de 30 a 35 milhões de euros pelo Wesley, e até agora não teve nenhuma proposta nesse sentido. A maior proposta que teve até o momento foram 25 milhões de euros do próprio Zenit, do clube russo. O Flamengo, na ocasião, acabou recusando. A informação que eu tenho é que eles ainda não voltaram para tentar o Wesley novamente, tá? E aí tem Juventus, até o pessoal mandou aqui a questão da Roma. Eu não sei se a Roma tem bala na agulha para colocar 35 milhões de euros na mesa do Flamengo, porque, por exemplo, a Juventus já avisou que não pretende pagar isso. Talvez top 20, esticando ali com bônus 25, mas 30, 35 não quer pagar e falou que não vai pagar. Então, assim, talvez o Flamengo esteja pedindo um pouco acima do mercado, do que o mercado entende que o Wesley está valendo nesse momento. Não sei se vocês têm essa visão também. O Flamengo tem 100% dele? Chegar uma oferta. O Flamengo acho que tem quase 100%, tem 90%, se não me engano, tem que confirmar, mas o Flamengo tem quase 100% sim, Garoni. Porque às vezes pode pensar até numa negociação no valor mais baixo, não liberando o valor integral que ele tem, né? Pode acabar chegando até numa negociação nesse sentido, de manter um percentual para uma possível, pensando numa revenda. E acho que a Copa do Mundo do Wesley acho que não valorizou muito ele, né? Talvez o Flamengo imaginava que o Wesley pudesse valorizar na Copa do Mundo e acho que não foi tão bem. É isso mesmo, assim, 90%, tá? O Flamengo tem 90%. O Flamengo tem 90% do Wesley. Cara, eu, desde o início, achava um valor muito alto esses 35 milhões de euros no Wesley. É um lateral, não é um meio-campista, um atacante, um ponta, né? Um jogador muito promissor, um jogador jovem, muito promissor. Mas é muito dinheiro. E, de fato, tem muitos clubes interessados, mas ninguém disposto a chegar nesses valores. E aí o Flamengo, obviamente, não precisa de dinheiro. Acabei de falar aqui, 160 milhões à vista do Gerson. Premiação do Mundial. Mais premiação no Mundial. Vendeu o Alcaraz também, claro que tem que pagar. Tem que pagar, não vai ser um dinheiro que vem limpo pro Flamengo, porque o Flamengo vai ter que pagar porque comprou o Alcaraz, então é meio que uma reposição ali. Mas é dinheiro, muito dinheiro, então não necessariamente o Flamengo precisa vender o Wesley. Mas a gente sabe também do desejo, o Wesley tem o desejo de se transferir pro futebol europeu, é um desejo dele também. Então isso tudo vai precisar ser discutido entre as partes. Não acho que ele fez uma Copa do Mundo espetacular, né, a ponto de alguém chegar e falar, não, depois disso aqui eu vou bancar assim, os 35 milhões de euros. Então vai ficar realmente a critério aí do Flamengo o que vai acontecer em relação a ele. Tem muitos clubes atrás, mas ainda ninguém, né, disposto a pagar 35 milhões de euros. E sobre a reposição do Gerson, que você citou aí, também vi ontem em canais do Flamengo, há muita gente falando, tem que ir atrás do Arias, tem que pegar o dinheiro todo do Gerson, mandar direto para as Laranjeiras. Foi o que eu mais li ontem, ouvi em canal do Flamengo. Só que o Arias renovou o contrato com o Fluminense esse ano, em fevereiro. Não sei a multa, até pesquisei para ver se tinha alguma informação real, sólida sobre a multa, isso jamais foi divulgado, mas a multa do Arias para sair do Fluminense para clube brasileiro antes da renovação era de 100 milhões de dólares, 600 milhões de reais, uma multa para não ser paga, né? Eu acho que aquela multa à prova de Flamengo, foi para isso que foi feito esse contrato, né? Para o Flamengo não comprar o Arias, porque realmente foi essa a intenção, não tenho dúvida, porque a multa para fora era menor do que no futebol brasileiro. E aí ele renovou.
renovou o contrato em fevereiro. Deve ter aumentado essa multa. Não sei qual é, mas deve ser 120, 150 milhões de euros. Nem acho que o Ares aceitaria uma negociação interna assim. Acho que se o Ares sair do Fluminense, não aceitaria. Seria pro exterior. Não, ele não aceitaria. Ele tá muito bem. Ele é um dos maiores jogadores da história do clube. Sim. Já é um dos maiores da história do clube. O maior custo-benefício. Com potencial de se tornar o maior de todos os tempos, sinceramente. Eu acho que o Aras tem potencial para se tornar o maior jogador da história do Fluminense. Aí precisa de mais uns 2, 3 anos, né? Conquistar outras coisas. Títulos, né? Mas ele tem potencial para isso. Mas olha, falar nisso aí, cara, o Fluminense vai sair incólume, vai. Pois é, pessoal, a mídia discutindo as contratações, as saídas, possível chegada do Flamengo. Pessoal, agora uma coisa que, assim, eu não sou jornalista profissional, eu não consigo entender como a imprensa não aprende, né? Não aprende. O que eu tô dizendo? Por exemplo, a discussão aí, não porque Ares nunca, jogador Aras, né? Do Fluminense, nunca que vai aceitar uma proposta do Flamengo porque ele gosta do Fluminense, ele tá bem no Fluminense. Pessoal, não existe isso não. Quer mais bem do que Gerson tava no Flamengo? Você quer mais bem do que Gerson tava no Flamengo? Você quer melhor situação do que Gerson tava no Flamengo? Ganhando um salário top, sendo o capitão da equipe, melhor jogador da equipe, destaque, jogador da seleção brasileira por causa do Flamengo. Aí chega uma proposta e o cara vai para onde vocês sabem que eles vão. Então, vamos deixar de ilusão que jogador nenhum, volto a repetir, jogador nenhum ama clube, pessoal. Jogador ama o dinheiro. Assim o Flamengo chegasse, é porque o Flamengo não vai atrás. Primeiro que eu não vejo ele não tem característica de jogador do Flamengo, o Ares, né? Pra mim ele não tem característica de jogador do Flamengo. Ele se destaca no Fluminense, se destaca. Por quê? Vocês sabem por que Ares se destaca no Fluminense? Deixa aqui nos comentários para ver se vocês vão ter a minha mesma opinião. Ele se destaca no Fluminense, pessoal, porque não tem um jogador. O melhorzinho que tem é ele se destaca. Se botar ele numa equipe grande, numa equipe que tenha vários craques, ele se apaga. Ele some do mapa. Isso aí é um fato. Então não existe. Eu queria que o Flamengo fosse lá. Um exemplo, a multa dele é 100 milhões. O Flamengo tem uns 100 milhões em caixa. Ele ganha, vou botar que ele ganha, se eu não me engano, eu vi o valor que ele ganha no Fluminense, é 1 milhão e 300 mil, o maior salário. 1 milhão e 300 mil. Flamengo com Ares, a gente está disposto a levar você, a gente vai pagar a sua multa. Não tem negociação, a gente vai pagar a multa de 100 milhões de dólares. E a gente vai aumentar seu salário para 4 milhões de reais. Você acha que ele ia dizer, não, eu tô bem aqui no Fluminense, eu amo o Fluminense, eu gosto do Fluminense? É coisa para botar na cabeça, né? É coisa que tem muita gente que não aprende ainda. Não, pô, ele não vai sair porque gosta do Fluminense. Ele não vai sair porque o Flamengo não vai atrás e o Flamengo não vai, primeiro, pagar a multa e depois aumentar o salário dele, né, desse valor. Ele não vai por causa disso. Mas gostar de Fluminense, me poupe, né, pessoal? Me poupe. Não existe isso do jogador gostar de qualquer time, não, pessoal. O jogador é profissional. Ele vai onde ele tá, vai ganhar melhor. Ele se sente melhor. Aí o caso aí, Gerson. O cara é titular absoluto na seleção brasileira. Fazia tempo que ele não fazia isso. O Flamengo colocou ele lá. Jogando bem no Flamengo, ídolo. Ganhando aproximadamente 2 milhões de reais. Primeira oportunidade que os caras vieram aqui e aumentaram o salário dele, ele dá tchau. Simples assim. Mas a imprensa e a mídia não aprendem, né? Eles preferem naquele discurso que o jogador tá bem no clube, que o jogador ama o clube e que não aceitaria a proposta de outro time. Só ele aceitaria de qualquer time. Rival, sem ser rival, não existe isso, né? Até porque quem vai pagar as contas deles não é o clube quando ele encerrar a carreira, né? Vai pagar as contas, a gente até entende, né? Vai pagar as contas dele. Foi sua carreira durante a temporada, né? Durante o ano de carreira que ele teve, né? Então a gente até entende. Às vezes eu vejo muitas críticas, né? Em cima de Gerson, porque ele vai deixar o Flamengo ganhando ali 2 milhões para ganhar 4 ou 5. Mas o cara tem que ver o que é bom para ele, bom para a família, né? Contrato de 5 anos, fazer seu pé de meia, sem sombra de dúvida, ele tá mais do que certo, né? Mas é isso, o Flamengo com muito dinheiro em caixa, podendo aí ir no mercado, fazer algumas contratações, meio campo, né?
mais de 300 milhões em caixa. O Flamengo ainda espera mais 200 pela venda de Wesley, né? Então, sem sombra de dúvida, o Flamengo vai no mercado, né, pessoal? Talvez trazer ali 2 meio campo, um lateral reserva, né? Porque o Flamengo já tem um lateral titular, né? Que é Varela, né? Eu acho que o Flamengo tá no caminho certo. Tá no caminho certo, vamos só aguardar, né? Muitos estão na expectativa de voltar ao futebol, principalmente porque o Flamengo tá em outro patamar, né? E a tendência é o Flamengo, mesmo com a saída desses jogadores, o Flamengo se manter ali no topo, né? Quem sabe ganhar Brasileirão, a Libertadores ou até mesmo uma Copa do Brasil, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.